Dentro do desmonte de rocha, a gente vai ver o que é que seria o desmonte de rocha. Por definição, é uma técnica que consiste em fragmentar e remover rochas, transformando-as em pedaços menores para que elas possam ser transportadas. Então, tudo que eu conseguir pegar uma rocha e trazer para tamanhos que eu possa trabalhar com ela, movimentar ela, dentro do setor de construção civil e mineração, de forma segura e confiável e também econômica. Hoje, devido aos materiais, à tecnologia empregada, a gente tem muita segurança nessas operações. E a gente consegue fazer detonações dentro de cidades, fazer túneis embaixo de rodovias que estão funcionando, passar embaixo de rios, e a gente consegue fazer diversas coisas complexas com alta confiabilidade e com a parte econômica sendo atendida, ou seja, tendo a viabilidade nesse negócio. Então, se você prestar atenção, a gente já está buscando na definição quase que atender à sustentabilidade. E o desmonte, ele pode ser dividido em mecânico, que é quando a gente consegue, só com as máquinas, fazer essa remoção das rochas, ou pela ação do explosivo, que é quando as máquinas normalmente não dão conta, aí você entra com perfuração e detonação. E aí é o desmonte de rocha. E é ele que a gente vai focar. O desmonte de rocha ainda pode ser dividido em três partes. O primeiro, a céu aberto, que seria na superfície, onde eu não tenho nenhuma limitação para cima, e aí eu venho com as máquinas, não sei se todo mundo aqui já pôde cursar a disciplina de desmonte, mas você tem equipamentos específicos que fazem perfuração em rocha, você carrega com aqueles explosivos e detona, seja para mineração, seja para obra, fazer um grande duto, então tem várias finalidades aí. Temos também as operações subterrâneas, e cada uma delas, só frisando, tem os seus desafios diferentes e impactos diferentes. A gente vai falar um pouco mais da céu aberto, então eu vou guardar ela, que é o nosso exemplo. No subterrâneo, temos desafios porque estamos entrando na rocha, abrindo um túnel, onde a estrutura do restante dos outros túneis e complexos lá embaixo precisam ser preservados. Então, eu tenho uma detonação pontual, controlada, que não danifique o entorno. Então, eu também tenho a dificuldade da ventilação, eu tenho que levar energia e oxigênio a esses pontos de trabalho, eu tenho que lidar com os gases tóxicos oriundos dessa detonação, então olha a quantidade de particularidades de cada tipo de desmonte. E não menos importante, não sei se alguém teve a oportunidade, os desmontes subaquáticos. Aí você pensa assim, e tem isso aqui no Brasil? Tem. Abertura de portos, reforma de portos, está muito associado, né, com a questão dos navios, ou algumas obras aí, onde você precisa, por exemplo, vou fazer um viaduto, eu tenho que instalar ali a base daquele viaduto, ou de uma ponte, né, melhor dizendo. Então eu preciso fazer aquela escavação e ali são detonações abaixo d'água, em alguns casos. Então, para isso, só para vocês entenderem um desafio, aqui na foto a gente tem uma plataforma com várias lanças ali de perfuração, que elas vão descer, fazer a perfuração lá embaixo d'água na rocha. A gente vai colocar o explosivo, que é um explosivo especial para trabalhar dentro de alta pressão lá na água. A gente vai fazer todas as conexões. Não sei se vocês conseguem ver na imagem, a gente tem quase que um retângulo aqui, isso é uma cortina de bolhas. A gente desce uma mangueira, toda furadinha, injeta ar, e essa cortina de bolhas, na hora da detonação, ela segura as ondas de choque oriundas da detonação, e ela faz a preservação do entorno. Ela diminui muito a ação do explosivo dentro da água, né? Que é a detonação dentro da água, ela tende a ser muito danosa à vida marinha. Então, são tomados cuidados, são feitos pequenos disparos para espantar peixe, é usado alguns... ele envia sinais que afastam os animais marinhos. Então, tem toda uma preservação ambiental, mas mesmo assim há algum impacto e ele tende a ser minimizado.
Especificamente agora, olhando de uma forma geral e revisando isso que a gente conversou, o desmonte de rocha, ele vai trazer um primeiro impacto visual, a gente muda a topografia, ele vai gerar vibrações que, não sendo bem administradas, podem danificar estruturas, podem incomodar tanto ser humano como animais, fazer, por exemplo, animais saírem daquela região, se você está tendo atividade de detonação e não está tomando um cuidado adequado. Os ruídos também vão incomodar pessoas e animais a níveis aceitáveis e normas para isso. A parte de particulado, você tem uma geração de poeira, né? Então você tem que também cuidar dessas questões. Além dos gases, no céu aberto não é tão preocupante, porque o próprio vento leva e dilui. Mas nas operações a céu aberto, a subterrâneo, isso é preocupante, você tem que esperar o tempo da saída desses gases para poder retornar ao local que foi detonado. E os conflitos socioambientais, que são situações onde você coloca uma mineração e modifica a vida de todo mundo ali em volta, né? Então você tem que ter todo esse cuidado. Então, são vários impactos que a gente tem. Eu vou trazer para vocês agora um caso real que eu participei. Eu sou o engenheiro responsável dessa pedreira e eu encontrei ela numa situação que eu vou passar aqui para vocês e vou mostrar como que a gente tratou isso. Uma pedreira em Sergipe, aqui em Itabaiana, onde ele tinha várias reclamações da vizinhança, pessoal, muito questionamento quanto a lançamento de rocha, vibrações, e o cara reclamava que a casa dele tremia toda. Então, o pessoal da pedreira limitava os seus fogos a no máximo 3.000 quilos, e fazia detonações a cada 15 dias, porque, como ele limitava muito, aquilo não atendia o mês completo ou um período maior. Então, ele fazia fogos menores. Então, vamos imaginar aí 2 por mês. E aí, ele também trabalhava com perfuratriz pneumática, a gente costuma chamar de rock, né? Então, que é a carretinha de perfuração. Então, isso também foi uma coisa que a gente foi em cima. Então, esse era o cenário, um cenário típico de pedreira que a gente vai encontrar. E quais foram as ações que a gente tomou? Primeira coisa, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade, mas depois pode dar uma pesquisada. Há vários tipos de acessórios. E hoje o que a gente tem de mais moderno é o uso de espoletas eletrônicas. Nada mais é que uma espoleta que vem sem tempo e há uma programação do tempo de cada furo, onde ela não tem o fenômeno da dispersão. Dispersão é um erro associado ao tempo de detonação. Então, por exemplo, quando você usa um retardo qualquer ou qualquer item pirotécnico, ele tem uma faixa de tempo de detonação. A espoleta eletrônica, ela é precisa. A gente considera que ela não tem erro, porque ele é tão pequeno que a gente não considera esse erro. Então, a gente consegue acertar exatamente o tempo de saída de cada furo. Então, a primeira coisa foi ajustar a temporização desse cliente, o que permitiu garantir que cada furo sai no seu tempo determinado. Então, automaticamente, a gente conseguiu controlar a quantidade de explosivo que eu libero por vez, tornando o impacto das vibrações o menor possível. Isso permitiu, em primeiro momento, fazer essa dosagem da liberação da carga e já resolver a questão das vibrações. Quando eu tenho uma liberdade de escolher o tempo de cada espoleta, eu descobri o tempo ótimo daquela rocha para fragmentação e tivemos um resultado superior de desmonte. Então, o que ele fazia lá, que dava uma certa granulometria, a gente conseguiu melhorar mais de 50% do resultado dele, usando a mesma quantidade de explosivo. Proporção explosivo rocha, né, que é a razão de carga. Então, mantendo a mesma relação de explosivo para a quantidade de rocha, a gente conseguiu um resultado superior. E a gente também aumentou o tamanho dos fogos. Então, quando eu aumento o tamanho do fogo, eu passei de fogos de 3 toneladas a fogos de 10 toneladas. Então, aqueles fogos que aconteciam a cada 15 dias passaram para 45 dias. O que é que a gente ganha com isso? Um caminhão que fazia 3 viagens para fazer a detonação dele, agora faz uma a cada 45 dias. Ele pagava
3 escoltas, porque tem escolta armada no explosivo. Agora ele paga uma. Ele incomodava a vizinhança 3 vezes por mês, agora ele incomoda muito menos e uma vez a cada 45 dias. E todo esse ciclo, envolvendo fauna, flora, os vizinhos, ele foi todo controlado. Observe que à medida que eu vou falando aqui, você vai enxergar os pilares da sustentabilidade dentro dessas otimizações. A gente também sugeriu a troca da perfuratriz, que ele saísse da pneumática para a hidráulica. E ele fez esse processo, conseguindo pagar a parcela da máquina só com o que ele economizou de óleo diesel, para você ter ideia. Aí você fala assim também: ah, a espoleta eletrônica é um item muito caro. Ele é hoje 4 vezes mais caro do que o sistema não elétrico. É verdade. Mas a gente conseguiu pagar o preço das eletrônicas tirando o rompedor hidráulico, que é o famoso picão, do desmonte, porque a gente melhorou tanto o resultado do desmonte que não precisa, ele quase não usa o rompedor. Outra mudança que a gente fez, aumentamos o diâmetro do furo. Ele furava com 3 polegadas, passamos para 3,5. Então, mantendo a relação explosivo-rocha, o que permitiu a ele usar menos explosivo, menos acessórios. Então, ele usou menos espoletas eletrônicas e ainda menos boosters e os acessórios que a gente usa, né? Então, a gente conseguiu reduzir os impactos socioambientais, porque eu estou incomodando muito menos a vizinhança. Eu consegui aumentar a rentabilidade dele e melhorar o resultado. Isso aqui reflete todos os 3 pilares da sustentabilidade e tem um fator que a gente tem que considerar, é que a detonação é o primeiro item da operação de lavra. Então, quando você melhora o resultado do desmonte, você melhora o carregamento, que é a máquina que vai encher a concha, você melhora o transporte, porque imagine, se o item está as rochas estão menores, cabe mais rocha na concha da máquina, cabe mais rocha na caçamba do caminhão, então ele dá menos viagens para transportar aquele material, ou seja, menos óleo diesel gasto. Quando chega na planta, aumenta a taxa de produtividade, que vai gastar menos energia elétrica para processar aquele material. Então, há uma otimização em toda a cadeia. Então, depois de falar isso tudo, vamos ver na prática. Esse vídeo é a detonação já com as atualizações. Ele não tem som, enquanto ele vai passando, eu vou explicando para vocês. Mas já na foto a gente consegue ver esse caminhão branco, o explosivo que a gente usa lá é moção bombeada, né? Esse caminhão aí, ele tem capacidade muito mais do que as 10 toneladas que a gente usou aí. E aqui no canto direito a gente tem uma perfuratriz hidráulica. E ele ainda estava usando nesse dia, finalizando ainda, porque ela tinha chegado recentemente, então ele não estava usando ela a todo vapor. Então está aqui a pedreira dinâmica. Essa aqui é uma bancada de 15 metros, são aproximadamente 200 furos, onde eles estão, como eu falei, sendo carregados com emulsão, booster. Você vê ainda o rock aqui trabalhando, né? Aqui no canto direito. Aqui já a hidráulica que chegou, então ela ainda estava trabalhando numa intensidade menor, que eles estão se adaptando. Então, todo esse trabalho aqui atende todos aqueles quesitos lá que eu falei para vocês de modificações, e a gente vai assistir agora o resultado desse trabalho. Como que foi? Nessa detonação, eu usei Tamplug, tá? Então, a gente também melhorou o resultado das ejeções. Observe o embuchamento. É a barriguinha que o material faz na hora que ele está detonando. Isso é um indício de bom efeito do explosivo no material. Então, vocês podem observar aí, ó, como há um espalhamento, a fragmentação do material. Isso, para o britador do cliente, está mais do que, assim, está até melhor do que ele precisa, mas está bem otimizado o processo. Então, são soluções atreladas à tecnologia que vão trazer. Então, como conclusão desse processo, a gente usa essas técnicas de tecnologia associadas ao desmonte de rocha, podendo reduzir custos e minimizar impactos ambientais e socioambientais, promovendo operações mais limpas, rentáveis e otimizadas.
Adotamos essa bandeira em nossos projetos e acreditamos que esse é o caminho para o progresso sustentável.